Vamos lá. Papo reto com o delegado. Galera, eu tô aqui com o meu amigo Wesley Silva, carinhosamente conhecido aqui na Santa Isabel como Lelo, grande amigo nosso. E hoje se tornou essa celebridade, querido da cidade, conhecido. Há muito tempo trabalhei na Rádio Manchester. Hoje não é só um comentarista político, é um analista político, respeitado aqui em Anápolis. Lelo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso simples residência, no nosso aqui escritóriozinho, entendeu? Um privilégio você estar aqui. E hoje Anápolis vive, não só Anápolis, né? O Brasil hoje vive e respira política. É o que você vive e respira também no seu dia a dia. Então, por isso eu convidei você aqui para a gente bater um bate-bola, papo reto com o delegado, esse bate-bola político. Eu queria que você se apresentasse, né? Para o pessoal que não te conhece ainda, que vão ser poucos aqui, o pessoal de Anápolis não te conhece, afinal de contas, mais de 20 anos eu acho na Rádio Manchester, e que você adentrasse aí nesse campo, na seara política. A gente fala aí para quem é atirador, os craques, pista quente. Hoje a gente está vivendo a chapa quente aqui na seara política. A prefeito, os pré-candidatos a prefeito, os pré-candidatos a vereadores. Eu queria que você explanasse, na sua análise aí, política, o que você analisa hoje esse momento político de Anápolis. Quero agradecer primeiro ao delegado, papo reto com o delegado. Quero agradecer por estar aqui na sua casa, é uma alegria. Para mim, de fato, me sinto em casa, pela nossa amizade, pelo nosso tempo de convivência. E isso me remete a memórias antigas. Conheço o Humberto ainda jovem, ingressando ali na base aérea, ingressando ali na polícia. E eu, açougueiro. Importante dizer que a minha profissão de origem é açougue. Meu pai era açougueiro, minha mãe do lar. E eu comecei a trabalhar com açougue, eu tinha 11 anos, 12 anos na época. Começamos aqui. Era vizinho da mãe do Humberto, vizinho do Humberto também, aqui no João Doceiro. Verdade. Seu João ali na Dona Maria, durante muitos anos a gente teve um açougue ali do lado. E ali nós ingressamos com a nossa amizade, trabalhando. Eu me recordo bem que eu nasci na Santa Isabel, me criei na Santa Isabel, e minha mãe, quando me ganhou, ela colocou meu nome, Wesley Cleiton da Silva. Aí tinha uma moça que trabalhava na minha mãe, a Neuza, filha do seu Domingos, que tinha uma sapataria subindo na avenida, a rua Inglaterra, lá em cima. Seu Domingos, pai do Gal, pai do Eurípides, pai do Joãozinho lá que era motorista, João, que era motorista do Couto Magalhães, motorista de ônibus, o João. Certo. E a Neuza trabalhava com a minha mãe. Ela falou assim, olha, o Wesley é muito difícil esse nome. Vamos colocar o nome dele de Lelo. E aí ficou. Então, durante a minha vida toda, como criança, adolescente, as pessoas me chamam de Lelo. E o pessoal não sabia disso? Não sabia. Então, estou contando aqui, estou aqui revelando aqui da onde veio a origem do apelido Lelo. E durante muitos anos eu fiquei pensando, será que não tem ninguém que chama Lelo? Que ninguém chama Lelo, e depois eu descobri um Lelo, que era um músico da banda do Skank, né? A banda Skank de BH. A banda já era famosa, tinha nessa época o Samuel, que era o vocalista, mas tinha o Lelo, que era um guitarrista, o cara que tocava lá. E aí eu pensei, tem mais um Lelo, então eu não sou o único mais no Brasil. E aí ficou. E aí depois que cresci, que eu tomei deixei de mexer com açougue, fui efetivamente trabalhar na prefeitura, com política, na rádio, aí sim, aí as pessoas passaram a me conhecer como Wesley. Então aí já não passava mais, poucas pessoas me conheciam como Lelo. A maioria já me conhecia como Wesley. Fui candidato, em 2006, Wesley Silva. Fui candidato em 2008, ganhamos a eleição, Wesley Silva. Então ficou nosso nome aí, onde todo mundo conhece como Wesley Silva, e poucos dessa geração mais nova nos conhecem como Lelo. Mas para mim é um prazer estar aqui, falar com você diretamente aqui. Gostei do título aí, Papo reto com o delegado. Humberto é uma pessoa dinâmica, conheço ele, um atleta, viu? Um atleta, isso gosta de bicicleta, gosta de nadar, gosta de academia, atirar, é um atleta, Como uma grande referência do Humberto, atleta, um atleta, um estudioso, Então, guerreiro, um bom pai, bom filho. Digo isso porque
Conheci a mãe, o pai, os irmãos, eu sei da trajetória dos filhos, então conheço a trajetória. E para mim, quando eu percebi você se envolvendo no campo político, eu fiquei muito satisfeito com isso. Porque eu carrego comigo a máxima do doutor Ana Paulino de Faria. Ele que foi prefeito, foi deputado federal, compadre de Juscelino Kubitschek, ele dizia, enquanto os bons, as pessoas de bem, não se ingressam, não se envolvem na política, os aventureiros, os oportunistas vão tomando conta. Verdade. Então sempre com uma pessoa do bem, uma pessoa de família, que faz o bem, que defende de fato aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que é de fato de interesse da sociedade, enriquece o meio político. Porque criticar é muito fácil, quem está do outro lado, às vezes só para criticar, para dizer todo mundo é farinha do mesmo saco, todo mundo é igual, não, nada muda, muda o nome, mas não muda o jeito de agir. Então, enquanto a sociedade pensa dessa forma, ela vai se fortalecendo, porque as pessoas de bem não querem envolver. Então, quando você se envolveu como candidato, se envolveu para ampliar o debate, para fazer o debate político, porque o debate político você faz com quem? Você inicia na sua casa, você inicia com a sua casa, com seus amigos, a igreja que você frequenta, os amigos do futebol, os amigos do bar, os amigos da igreja, e você começa a ampliar. Você colocar suas ideias, você passa a ser conhecido de fato, porque você tem interesse de debater, de fazer o debate de maneira universal. Surge um problema lá em cima, lá na esfera superior, no governo federal, você tem como debater esse assunto. Ah não, surgiu um assunto da esfera estadual, você também está pronto para debater o assunto, e no município não é diferente. A política é importante a nível nacional, ela é importante a nível estadual, mas ela é mais importante a nível municipal. É onde a gente vive. É onde a gente vive, onde a gente mora. O saudoso Ademar Sandino já dizia isso. Olha, quando você recebe um benefício, diz, olha, esse aqui é um benefício que você pode levar para a sua cidade. O primeiro lugar que você lembra é o bairro que você mora. O que está precisando lá no meu bairro? O asfalto, meio-fio, a câmara de segurança, monitoramento. Então é isso, esses são esses equipamentos, né, equipamentos públicos. Então, diante dessa forma aí, diante disso que a gente tomou conhecimento, que a gente aprendeu, quando a pessoa de bem, ela se envolve, fala, eu quero me envolver. Eu quero discutir a política de forma onde eu possa somar também com a minha capacidade, com a minha inteligência. E aí isso nos alegra. Então você é uma surpresa agradável. Mas só que tem um detalhe. Você foi inserido no processo político muito mais antes. Quando seu pai foi candidato. Quando vocês militavam, quando seu pai era militante político. Eu me recordo de uma candidatura do seu pai em 92. Onde está 92? Quando seu pai foi candidato, eu lembro que ele... José Bento Evangelista. José Bento Evangelista. José Bento, ele foi candidato... Inclusive de esquerda, a gente não sabia de esquerda, não sabia, foi candidato de esquerda. PCdoB. Eu lembro quando o seu Zé foi candidato, PCdoB, então foi candidato. Por quê? Porque gostava de política, dava no sangue, já tinha interesse de defender, né, a sociedade. Então hoje, quando você se desponta como uma liderança política em Anápolis, como líder político, né, defendendo sua classe, defendendo a sua origem, a gente diz, olha, isso para quem te conhece agora, não sabe o que foi percorrido pelo seu pai, pela sua família. Então isso é muito bom. E esse papo reto com o delegado eu estou achando bom. Só um adendo aí. E quando eu passei no concurso da Polícia Federal em 84, fui fazer o curso na academia em Brasília, e a gente estava no finalzinho do regime militar. Regime militar 64 a 85, quando o Sarney assumiu. Fui para a academia fazer o curso em 84. Ou seja, a gente vivia ainda os resquícios do chumbo da ditadura militar. E eu tive medo naquela época, quando eu estava fazendo o curso, que meu pai era candidato anterior pelo partido PCdoB. E existia ainda um certo preconceito contra os esquerdistas, entendeu? Então eu tive medo, confesso que tive medo, de ser desligado do curso por causa disso aí. Mas graças a Deus não fui desligado, pelo contrário... Fez uma carreira? Fiz uma carreira, eu fiquei mais de 3 anos na Polícia Federal, aposentei agora recente, fui escrivão, fui agente, fui professor na academia durante dois concursos, 2 cursos, entendeu? Ou seja, Brasília virou para mim uma cidade profissional, eu tive que ir para Brasília várias vezes. Eu participei na época, justamente quando eu fiz o curso
em Brasília, no primeiro concurso meu de escrivão, estava em Brasília a maior agitação política do Brasil, direta já, 1984, com ex-deputado, saudoso deputado Dante Oliveira, cuiabano Dante de Oliveira. Enfim, então a gente começou aí com o pé direito na polícia. Graças a Deus deslanchamos e chegamos aonde Deus nos colocou. Trabalho, dedicação e educação, que é o mais importante. Pobre, filho de pobre, só consegue chegar lá em cima através da educação. Deixo aqui esse recado para quem está nos ouvindo, vendo agora ou vendo depois. Educação é tudo. Os políticos de hoje querem investir numa sociedade justa e solidária, investe nas crianças, na educação. Concorda, meu querido? A educação, ela é primordial na sociedade. Você, quando tem investimentos maciços, investimentos na área de educação, você vai ter uma geração mais comprometida, mais afiada, justamente porque a educação ela é, para nós que viemos de classes mais humildes, mais simples, ela é, sem sombra de dúvida, um caminho, uma direção. É o norte, né? E a mãe diz assim, mas o pai, estuda, meu filho, o que eu posso te dar, eu estudo. Verdade. Quantos nós estamos falando aqui, quantas pessoas que já ouviram isso da mãe, meu filho, estuda, o que eu posso dar para você, eu estudo. E de fato, está dando a melhor coisa que você possa imaginar. O estudo é o que é? O conhecimento. Você vai se tornar conhecido, você vai se fazer conhecido, você vai se dedicar ao conhecimento, você vai investir no conhecimento e vai, sem sombra de dúvida, fazer disso algo coletivo. Você vai se envolver na sociedade, e seja ela desde um grupinho, de um colégio municipal até uma mais alta faculdade. Hoje, uma das grandes faculdades reconhecida e renomada é a UNB, que é uma faculdade pública. E quantos que não têm vontade de estudar na UNB? Então, o estudo é isso. O estudo ele é a característica de uma sociedade sofrida, que tem várias desigualdades na sociedade, mas você, estudando, você pode galgar, pode buscar o espaço que você tiver pela frente. Concordo. Você pode terminar o raciocínio, meu pai era de esquerda. E a gente foi de esquerda com o Lula também, né? O Lula, quando assumiu o primeiro mandato dele político como presidente, a gente tinha muita credibilidade e esperança que ele viesse mudar o Brasil. Infelizmente, ao meu ver, isso não aconteceu, pelo contrário, o PT se mostrou indigno de governar o Brasil. E em 2018 o Brasil acordou. Eu digo que o Brasil acordou antes, em 2016, com a Operação Lava Jato, onde todo o esquema político, criminoso, hediondo, veio à tona com a Lava Jato. Mostrou realmente quem era o PT, mostrou realmente o que ele estava fazendo com o Brasil, quebrando o Brasil, como está acontecendo agora. Então, a partir de 2016, o Brasil começa a acordar politicamente para viver, sentir a realidade do mundo político. Acho que isso é importante no debate político. Tem que existir a esquerda, tem que existir a direita, mas tem que existir principalmente esse canal de comunicação para a gente estar alertando a sociedade o que é direita e o que é esquerda. É importante ressaltar a sociedade, principalmente essa geração das últimas 2 décadas. O PT ele chega ao governo em 2002, com a eleição do Lula e a eleição do José Alencar, que era o vice do Lula. O Lula já tinha disputado 5 eleições para presidente da República. E tinha perdido as 5 eleições. José Alencar é o senador de Brasília, não é? Exato, de Minas Gerais. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Correto. Minas Gerais. E quando o Lula já tinha perdido a sua 5ª eleição para presidente, ele perdeu 4 eleições e disputou a 5ª. Na 5ª, ele ganha a eleição. Ele tinha uma pessoa que fazia seu marketing, que era o Duda Mendonça, e disse, Lula, nós temos que mudar essa sua aparição diante da sociedade. Você não pode ser mais esse cara raivoso, esse cara com esse discurso extremista. Né? Você agora vai ser o Lula, paz e amor. Quem viveu essa época vai se lembrar. Eu me lembro, você se lembra, talvez os mais novos não vão se lembrar. E criou o Lulinha, paz e amor. Esse era o Lula de 2002, Lulinha, paz e amor. E aí o Lula ganha a eleição, assumindo o governo depois de 2 mandatos do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Brasil com a economia estabilizada. Estabilizou a economia com o Plano Real. E aí o Lula assume o governo
e começa a trabalhar junto com a sua equipe, desfrutando de um dos melhores momentos que o Brasil estava. Concordo. O Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha estabilizado a economia, não havia o Plano Real, não havia aquela inflação alta, então o Brasil estava pronto para dizer assim, você é maior, você está entre as maiores economias do mundo. Você está entre as 5 maiores economias do mundo. E o que aconteceu? Lula assume e logo vinha o primeiro escândalo no governo do PT, que foi o mensalão. E aí sim, com esse desdobramento do mensalão, aí começou vindo os outros fatos, os outros casos, que chegou até 2016 caçado, né? A Dilma sendo caçada naquele momento. Então, assim, o Brasil viveu de 2002 até 2016 uma erupção, né? Governo, cassação, eleição, assumindo mandato. Então ele viveu uma erupção de mudança de comportamento, e é assim que nós temos que traduzir isso para quem não viveu e não assistiu isso. Base que são os municípios, né? A gente vive, respira nos municípios. E eu disse no início sobre a política. A gente está no momento político, eu falei que no linguajar policial, pista quente. Hoje a gente vive chapa quente. E você, melhor que ninguém, sabe como é que anda esses meandros da política aqui em Anápolis. Qual a sua análise que você fala, que você diz, que você pode nos dizer aí sobre os partidos políticos, incluindo aí o PT, o MDB, o PL, que é o partido hoje forte. Qual a sua projeção que você tem para prefeito aqui em Anápolis hoje? É importante a gente voltar um pouquinho antes de responder a sua pergunta. Nós tivemos nas últimas 2 décadas 2 partidos governando a cidade. De 2008 até 2024, nós tivemos 2 prefeitos. Tivemos 3, porque o candidato, o PT, com a reeleição do seu candidato, o vice assumiu, mas de fato foram 2 projetos do PT, que ficou durante 8 anos na prefeitura de Anápolis, e depois o PTB, que hoje é o republicano, administrando a cidade de Anápolis. Durante 16 anos, 2 governantes esteve à frente da cidade. O PT, que hoje tem como candidato o candidato que ganhou as eleições em 2008, e temos agora o candidato, nós temos agora a atual gestão também tendo um candidato à sucessão, uma candidata à sucessão. O que há de anormal nisso? Nada. Não há nada de anormal nisso. Agora nós temos que fazer uma avaliação seguinte, são 16 anos que a prefeitura ficou na mão de 2 grupos. Do PT, durante 8 anos, e agora do PTB, do republicano, durante agora os últimos também 8 anos. A cidade, ela, por si próprio, ela é uma cidade independente, ela tem renda. Ela tem rendas. Só para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, o IPTU desse ano, ele chega a quase 200 milhões de arrecadação. Uma cidade que arrecada 200 milhões em IPTU e ITU é uma cidade rica. Uma cidade que tem 400 mil habitantes, com quase 200 milhões eleitores, com quase 200 milhões em arrecadação de IPTU, quase 300 mil eleitor, 293 mil eleitor. Então a cidade, ela está numa posição de destaque. Ela não depende apenas do recurso federal, do repasse estadual. Ela tem uma receita. Consegue andar com as ela tem uma receita. Então nós estamos falando de uma cidade que tem receita, uma cidade que tem só para quem está nos vendo nesse momento, quem está nos assistindo, vai nos ver depois. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje um orçamento aprovado pela Câmara Municipal que chega a quase 2,5 bilhões para ser gasto nesse ano de 2024. Foi aprovado pela Câmara, a Câmara aprovou o orçamento, quase 2,5 bilhões, que dá em média aí quase 200 milhões por mês para investimento na cidade. Então, esse momento agora, nós temos que
colocar em prática, delegado Humberto, você que nos assiste, você que vai nos ver, a nossa consciência. Nós temos que estar consciente de dizer, bom, se você não precisa do poder público, mas nós temos a maioria que precisa, porque a minoria talvez não precisa. Tem o seu cartão de crédito, tem o seu plano de saúde, tem o seu carro bom. Está empregado. Está empregado. Tudo isso é conquista que você tem e a gente não contesta isso. Você tem que pensar na maioria, porque você não vive sozinho, você não vive numa bolha. Então você não vive sozinho. Você tem que pensar na pessoa que usa o transporte coletivo, na pessoa que usa o trânsito, na pessoa que vai para casa e pega essas filas longas na Avenida Brasil Norte, na Avenida Universitária, na Avenida Geral de Pina, que é aquela ali do MAC 2, na Pílula do Vico. São avenidas que hoje são quase que intransitáveis no horário de pico. Então você tem que pensar justamente na pessoa que precisa do posto de saúde, que precisa da unidade básica de saúde, você precisa de alguém que pense na cultura da cidade, né? No esporte, na segurança, no lazer, na infraestrutura. Então é isso que nós precisamos pensar. Vai votar? Nós temos que buscar a melhor opção para a cidade. A melhor. Você tem tempo agora, daqui até o dia da eleição, de analisar. Nós temos hoje 23 vereadores que nesse mandato agora, praticamente votou tudo que o prefeito, todos os prefeitos que o prefeito mandou para a Câmara Municipal. Seria um puxadinho da prefeitura? É o que se fala hoje, que a Câmara Municipal é um puxadinho da prefeitura. E não deve ser. E não deve ser. Eu tenho amigos da Câmara Municipal, amigos vereadores, e eu quero dizer aqui que esse momento agora de nós podemos passar a cidade a limpo. Não é só no Poder Executivo, não, também na Câmara Municipal. Com certeza. Nós não podemos deixar uma cidade, igual foi feita nessa eleição agora, quantas áreas que foram aprovadas para que a Prefeitura tivesse liberdade de vender. A Câmara aprovou vendas para que o ISA pudesse leiloar essas áreas. Quantas áreas públicas que vão ser leiloadas daqui a uns dias, que foi aprovado pela Câmara Municipal com o projeto do Executivo. Quantos milhões foram tomados emprestado? A Prefeitura foi lá, a Prefeitura só pega dinheiro emprestado quem tem crédito. Para vocês verem o tanto que a Prefeitura tem condições de andar sozinha, tem suas pernas próprias. Ela teve agora, autorizado pela Câmara Municipal, mais de 600 milhões em empréstimo. Bom, tomou emprestado, isso quando começar a pagar, isso tem encargos de juro, encargos de transferência, uma série de encargos que vai chegar com o juro mais de R$1 bilhão. Para o gestor. Então essa conta vai chegar, para quem vai administrar a cidade já fica sabendo, essa conta vai chegar. Bom, mas a receita está crescendo. O prefeito essa semana esteve na Câmara Municipal dando depoimento que a receita cresceu mais de 10% no início de ano. Isso é uma excelente notícia. Então, mostra que a Prefeitura tem de fato essas condições. Agora, quem é que vai eleger o novo prefeito? Quem é que vai eleger os novos 23 vereadores? É você. É você que está me vendo aí. Sou eu. É o delegado Humberto, é quem está conosco aqui nessa tarde. Somos nós que vamos eleger o próximo prefeito, o próximo vice-prefeito, os próximos vereadores. Serão eleitos por nós. Então é importante nós pensarmos, de fato, numa cidade que tenha, pelo menos, uma igualdade melhor, né? Uma forma de você colocar a cidade mais igual para as pessoas que precisam. Você que não precisa, você tem condição de ir lá para Goiânia, ir para Brasília, nós não somos contra, não. Não, no dia da eleição não vou nem votar, vou lá para Goiânia. No dia da eleição não vou votar, não, vou lá para o Pesca e Pague. Mas tem aqueles que querem votar, que precisam de votar, para que o déficit no CIMEI diminua, para que o déficit nas creches diminua, na escola municipal diminua. Nós queremos todas as crianças nossas dentro da sala de aula, com lanche, com a merenda, todo mundo organizado. É isso que nós precisamos ter na cidade. Então, nós teremos a oportunidade agora de votar. Por enquanto, nós estamos na pré-campanha. Agora pode tudo, quase tudo, só não pode pedir voto. Claro. Você pode participar de reunião, você pode participar de ir na feira, você pode fazer quase tudo. Só não pode pedir voto, você pode pedir apoio, olha, eu preciso do seu apoio. Mas vai chegar a hora, depois do dia 5 de agosto, depois das convenções, você vai se acostumando. Você vai ter muita gente batendo na sua porta, pedindo o seu voto. E aí você tem condição de analisar quem é que tem condição de ser o seu gestor. Quem é que você quer que administre a sua cidade.
quem é que você quer que vota nos seus projetos lá na Câmara Municipal. Então essa é, de fato, essa eleição, Humberto, delegado, do meu ponto de vista, vai ser uma das eleições mais importantes nos últimos 30 anos em Anápolis. Nós estamos agora saindo de dois grupos que governou a cidade por quase 20 anos. E nós temos a oportunidade agora de mudar isso. Virar a chave, é verdade. Virar a chave, mudar. E tomara que mude para melhor. Né? Que o que tem até hoje está bom, as pessoas gostaram, nós precisamos melhorar. Né? Hoje, pelo menos as pesquisas de opinião pública estão mostrando aí que o candidato do PT, que já governou a cidade, é o candidato à preferência, né? No início da campanha. E no final não sei. Nós temos que esperar a campanha começar, a campanha ser disseminada pela cidade, as pessoas conhecer os projetos, os planos de governo, para aí a gente poder, de fato, estar efetivamente participando da campanha. Você falou sobre a Anápolis. A Anápolis realmente cresceu bastante, mas, infelizmente, hoje estamos sendo superados por Aparecida de Goiânia, que não era nada. Aparecida até pouco tempo era um dormitório de Goiânia. A Aparecida cresceu tanto que hoje as indústrias que deveriam vir para Anápolis ou para outros municípios foram tudo para Aparecida. Isso é um ponto negativo para a nossa cidade. Outro ponto negativo que eu vejo em Anápolis atualmente, eu estive recentemente no interior de Santa Catarina e você vê a diferença dos municípios, a diferença de gestão dos municípios. Enquanto você vê os municípios lá do interior de Santa Catarina, cidade bem cuidada, cidade limpa, cidade planejada, quando você chega em Anápolis, na sua cidade, onde você mora, você tem um impacto negativo. Uma cidade suja, cheia de mato, emburacada, a saúde pública na UTI. O prefeito tentou implementar essas UPAs, mas não funciona. Quer saber se eu estou falando a verdade ou não? Vai para as UPAs aí à noite. Precisa de um médico aí da rede pública à noite. Como é que você vai ser atendido? As UPAs superlotadas, o prefeito não conseguiu. Isso foi promessa de campanha dele. Eu concorri também como prefeito em 2020, isso foi promessa dele, que ele iria construir um hospital municipal em Anápolis. E não construiu. Deixou a cidade na UTI, falando aqui a grosso modo. Anápolis hoje vive uma calamidade com relação à saúde pública. Tudo bem que passando pela uma pós-pandemia do Covid, né? Mas como você falou, Anápolis anda com as próprias pernas, tem uma arrecadação vultuosa. O prefeito deveria ter deixado aqui, no mínimo, um hospital de médio ou grande porte para atender a coletividade. Hoje Anápolis virou ele está mandando os nossos doentes para serem operados nos municípios vizinhos, Aparecida, em Goiânia. O pessoal aqui hoje fica na fila de espera para fazer uma cirurgia, mas é cirurgia comum, uma pequena fratura ou uma cirurgia de rins, na Aparecida, em Goiânia, porque aqui não faz essas cirurgias seletivas, não faz, porque não tem um hospital. Então tentou levantar aquele hospital ali do Cais, que hoje ali no Jardim Progresso, mas o hospital trabalha com as portas fechadas. Terceirizou a saúde com as OS, nada contra as OS, mas a OS hoje atende quem eles acham que dá retorno, entendeu? E não presta um serviço como a cidade, como o cidadão da política merecia nessa área da saúde. Então o prefeito deixou a desejar e muito na área da saúde. Está devendo, promessa de campanha dele não cumpriu, e a construção do hospital municipal ele não fez e deixou a saúde em migalhas. O povo precisa atentar agora, como você falou, para poder eleger o melhor gestor público nesse sentido. Tá? O que mais que eu poderia dizer do prefeito? Ele não melhorou os bairros, a saúde dos bairros também não melhorou. A pessoa que quer ser atendida na UPA tem que ir lá na Vila União, sai lá do Progresso para ir na Vila União para ser atendido. O Parque Iracema quase não funciona, a UPA do Parque Iracema. Muita gente, então a pessoa procura no final de semana e à noite lá na Vila União, ou seja, congestiona. Você falou muito bem aí com relação ao horário de pique, ou horário de pique como queira, entendeu? Congestionamento na cidade. A cidade cresceu, o pessoal hoje tem condições de adquirir mais veículos e dá esse congestionamento que fica inviável, intransitável você andar na cidade, principalmente no horário de rancho, né? Esse horário aí, o pessoal sai de serviço, está indo para o serviço, está impraticável, precisa ter um gestor que tenha essa visão. Fora o dever de casa que o prefeito não cumpriu, o prefeito próximo vai ter que cumprir,
a gente tem que olhar agora para as próximas calamidades públicas, que ocorreu agora essa calamidade pública no Rio Grande do Sul. Como está a Anápolis preparada para receber, Deus o livre, uma calamidade pública aí de uma chuva? Como anda Anápolis? Se tiver outra Covid, como está preparada a nossa cidade? Precisamos ter agora um gestor com esse olhar mais humano, mais inteligente, para poder resolver esses problemas aqui de Anápolis. Concorda, meu querido? Concordo e vou além. Essa gestão ela vai ser marcada por dois fatos que é extremamente relevante para a sociedade. Primeiro, nós tivemos durante todo esse período uma cidade encardida. Não é suja não, é encardida. A cidade passou por um período, tem passado por um período que ela está tão encardida que eu que sou da comunicação, faço o programa Anápolis em Debate, e no programa Anápolis em Debate nós levamos lá no mês de outubro o Dr. Marcelo Dyer, ele que é infectologista, dono da vacina, ele é empresário, ele também é médico, e lá no mês de outubro, novembro, ele disse, olha, nós teremos a maior pandemia de dengue já vista em Anápolis. A prefeitura não está investindo em insumos, investindo para combater o mal que nós vamos sofrer daqui 6 meses, daqui 4 meses. Quando ele disse isso, naquele momento, não teve tanto impacto. Mas quando começou a vir uns casos agora de dengue, quantas pessoas que eu conheço, você conhece, que procurou o atendimento médico e não conseguiu, pessoas que morreram, mais de 40 casos comprovados de dengue em Anápolis. Por quê? Porque não houve um serviço de prevenção. Então, se tem algo que foi uma marca negativa nessa gestão, foi o descaso com a saúde, a falta de competência, a falta de planejamento na saúde. Passou pessoas boas por lá, mas não tinha autonomia, não fazia o que precisava ser feito, fazia o que o prefeito queria que fosse feito. Achando que ele centralizava tudo. Centralizava, ele é centralizador, é da característica dele, ele é centralizador. E diante disso, ele ficou com os seus servidores, com os seus funcionários, atrofiado, sem poder fazer. Isso é um ponto negativo. O outro ponto negativo foi a limpeza da cidade. A cidade ficou encardida. Cidade de Anápolis, você vai em outra cidade, quando você chega aqui, a cidade está suja, está encardida. Estão tentando limpar. Ele já disse isso várias vezes. Ele disse várias vezes, a cidade está suja, nós não conseguimos limpar a cidade ainda, mas vamos conseguir. Então, essa é uma fala dele, do próprio prefeito. Agora, tudo isso vai ser mudado, porque as eleições vão vir e é a chance que nós, como eleitor, temos. Estou falando aqui hoje como eleitor, de mudar isso aí. Nós não podemos dar continuidade numa gestão que ela nos trouxe, de fato, problemas sérios, que foram problemas na área de saúde, na área de esporte. Por exemplo, nossos times de futebol agora vão deixar de disputar o campeonato. O Galo da comarca, o Anápolis, que está na Série D do Brasileiro, vai deixar de disputar agora, vai deixar de jogar em casa, porque vai ter agora o Arraiana, que é um programa que o ex-prefeito trouxe, e ele poderia muito bem fazer esse evento em outros espaços, como o Sindicato Rural, que é um espaço enorme, que comporta o show, comporta milhares de pessoas. Ele vai desativar lá o Jonas Duarte dos Jogos da Anapolina, na divisão de acesso, o Grêmio Anápolis da divisão de acesso e o Anápolis da Série D do Brasileiro, para poder ter o Arraiana. Então, quer dizer, os times de futebol, os torcedores estão sendo castigados por essa festa que ele se denomina como a festa que ele trouxe, que ele implantou, e tem que ser lá. Ele não aceita dar palpite que seja em outro lugar. Se um funcionário falou para ele, for prefeito, não desmancha o gramado do Jonas Duarte, não está bonito. Estão terminando o Jonas Duarte agora depois de 10 anos. Essa obra agora está terminando. Vamos fazer isso lá no sindicato do Rural, fazer em outro lugar. Não. Enquanto eu for prefeito, a festa vai ser lá no Arraiana. Tomou birra. Ele não aceita ninguém dar palpite, não aceita ninguém falar. Infelizmente. Então, tivemos problemas na área da cultura. Não tem nada, não tem um evento, não tem nada que a gente possa, que seja atração no governo dele, na área cultural. Não temos absolutamente nada de calendário cultural na gestão da gestão atual. Não temos nenhum calendário na área esportiva, a não ser esse que é do futebol profissional. Saúde está aí, para todo mundo ver, como você falou, procura. Não está acreditando na gente? Vai lá, procura. Vai ser atendido para você ver como que é o atendimento.
Os meninos, agora no início do ano, faltou vaga para criança em creche, faltou merenda, faltou uniforme. O uniforme já chegou no mês de abril. Quer dizer, não tem planejamento. O prefeito não aceita palpite. Se perdeu. Esses dias o cara lá em Goiânia me perguntou, aquele prefeito está vivo no mundo da lua? Eu não tenho amizade com ele, ele administra lá e eu faço lá as minhas coisas, ele faz as dele lá, não tenho amizade com ele não. Então, é isso, é a opinião das pessoas, ela é importante, então nós temos que prestar atenção, esse ano é um ano de eleição. Eu estou dizendo que como eleitor, eu vou votar, mas eu quero votar numa pessoa, de fato, que tenha a sensibilidade de ver uma fila de hospital enorme e poder dizer, não, nós temos que resolver esse problema. Uma cidade que está encardida, uma cidade que está suja, eu quero ver essa cidade limpa. Cumprir o dever de casa. Cumprir, precisa. Olha, o próximo prefeito agora, de início, ele tem que pensar o seguinte, bom, nós precisamos colocar a casa em ordem. A prefeitura, ela é como a nossa casa. Nós temos que arrumar ela primeiro, organizar ela primeiro, para depois pensar em trocar o piso, em trocar o portão, em colocar um alarme, em trocar o telhado. Não você faz tudo de uma vez. Não, eu vou eleger prioridade. Faltou essas prioridades. E a Câmara Municipal, ela tem um papel de fiscalizar. Só para o ouvinte entender, quem está nos assistindo, a Câmara ela é a ressonância de todo o município. Todo município que tem a Câmara Municipal, ela é a ressonância. Aqui, Anápolis, a Câmara Municipal é a ressonância da cidade. É lá que são debatidas as matérias. É lá que você vai lá dizer assim, bom, aqui é a casa do povo. Aqui que eu vou cobrar o posicionamento, né, que eu preciso para o meu bairro, para a minha região, para o setor que eu trabalho, para o setor que eu defendo. Mas chega lá na Câmara Municipal, a pessoa fica inibido por tamanha estrutura que tem lá. A pessoa não sabe onde que entra, por onde que sai. Fizeram uma mega estrutura. Não sou contra isso também não sou contra uma mega estrutura. Estou dizendo que a gente precisa de abrir as portas para as pessoas. Funciona, mas funcional. Precisa funcionar para as pessoas. As pessoas precisam ter liberdade de dizer, eu vou procurar. Quero ir lá procurar o vereador que eu votei, quero saber se é isso mesmo, se é desse jeito. Quer dizer, então acaba ficando distante das pessoas. E a Câmara Municipal tem um papel fundamental. Nós temos agora a oportunidade de eleger 23 novos vereadores. Ou você trabalha para reeleger o vereador da sua região, se você acha que ele foi bom, merece seu voto, então vota nele. Agora nós temos a oportunidade de mudar isso aí. Mudar, são 23 cadeiras, bote alguém que você possa bater na porta e ele te atender, alguém que você vai procurar, ele vai corresponder, isso nós precisamos. Ok. Com relação aos vereadores, ontem tivemos uma reunião lá com o nosso pré-candidato a prefeito, o empresário Márcio Correia, inclusive eu disputei a eleição de 2020 com ele, para prefeito. Um cara muito bem preparado, um cara humano, entendeu? Eu acho que essa altura de concorrer, eu acho que chegou o momento dele. Você falou que o PT está, o pré-candidato a prefeito está em vantagem. Isso. Está mesmo. Mas isso, eu acho que ele já atingiu o máximo. O teto. O teto. Agora, o Márcio Correia, no meu entendimento, vai ter a oportunidade de crescer, de mostrar porque veio. É um cara estudioso, que conhece bem os problemas da cidade, é um estudioso. Eu acho que vai ser o momento dele, eu acho que nós podemos dar essa chance para ele. Isso, na minha opinião, como filiado ao PL, entendeu? O eleitor que vai poder escolher. Mas eu vejo no Márcio Correia hoje a solução para Anápolis. Com relação aos vereadores, recentemente, até ele citou isso, ele esteve visitando a Santa Casa, em conversa ali com alguns enfermeiros, servidores da Santa Casa, ele perguntou, isso fala dele ontem, que dissesse o nome de 3 vereadores que a pessoa conhecesse. Nenhum soube dizer o nome de nenhum vereador daqui de Anápolis. Daí eu pergunto a você, meu amigo Wesley Silva, que foi vereador em 2008 e 2012. Por que o anapolino não conhece o seu vereador? Por que a Câmara Municipal não divulga o seu trabalho? Por que não fazer uma Câmara Municipal itinerante? De 30 dias, 90 dias, ou seja, pega a Câmara Municipal, num certo período do ano, e vá despachar, fazer suas sessões ali no bairro, para conhecer ali, de fato, os problemas daquele setor. E isso eles não fazem, e às vezes a gente não sabe nem o que o vereador faz. A população não conhece o trabalho do vereador, o importante trabalho que o vereador faz, que é fiscalizar as contas públicas do prefeito, que é apresentar projetos que beneficiam o seu município. Então a Câmara precisa mostrar para que o eleitor possa saber e criar esse contato direto com a população, que é o seu eleitor, para saber
definitivamente quais os problemas que cada setor tem, e tem muitos aqui em Anápolis. Isso não faz, porque os nossos vereadores são desconhecidos hoje para a maioria da população napolina. Você poderia me responder? Nós tivemos aqui, Anápolis, ainda, apesar de ser uma cidade grande, com mais de 400 mil habitantes, quase 300 mil eleitores, ainda tem muita coisa aqui que funciona como interior mesmo, cidade pequena. O que nós tivemos no passado, vou te dar alguns exemplos aqui. A eleição do Valmir Bastos. O Valmir Bastos foi vereador pela cidade. Mas ele era conhecido como Valmir Bastos. Ele era conhecido porque ele era vereador dos professores, defendia a classe do professor. Defendia a classe. Você vai pegar aqui, nós tivemos aqui a eleição do Sorriso. Quem que era o Sorriso? Era um chapa. Trabalhava aqui na 14 de julho. Quantos nós elegemos aqui? O saudoso, morreu agora recente, o Zé Borges, que tinha um trabalho enorme na área franciscana, na área social, conhecidíssimo Zé Borges como um trabalho social que fez pela cidade. Então você vai pegar, denominar nomes de pessoas que tinham envolvimento com a sociedade, que representavam o segmento, representavam a sociedade. Hoje, o vereador, ele se tornou elite. Está elitizado o vereador. Isso é defeito? Não, isso não é defeito, mas é importante mesmo ser elitizado, ele ser esse vereador burguês, ele precisa entender que ele representa a sociedade, representa o povo. Não adianta você eleger médico, eleger delegado, eleger um profissional liberal, se ele não tem acesso, se ele não tem uma vida social na cidade que ele representa. Então você precisa eleger quem? Quem eu conheço. Não, vou eleger aqui quem eu conheço, mas essa pessoa que você conhece tem capacidade? É uma pessoa que tem condição de te representar? Então hoje a Câmara se tornou distante porque ela se tornou elite. E Câmara Municipal não é lugar de você elitizar o trabalho. É um lugar aberto, onde você tem que atender as pessoas, onde você pode fazer. Você não vê falar em audiência pública, você não vê falar em reunião de trabalho, você não vê falar que a Câmara tem um trabalho itinerante, você vê um trabalho elitizado. Então a Câmara precisa ela ser itinerante, ela precisa ser uma Câmara aberta, ela precisa ser uma Câmara onde ela debate a cidade de forma onde a sociedade esteja envolvida com isso. Você precisa se tornar conhecido a partir da hora que você faz o debate que a sociedade quer que você faça. Você quer um exemplo? Quantos estão gritando nas filas por falta de atendimento médico, falta de cirurgia, e lá na Câmara Municipal a voz dele é embargada, a voz dele é abafada. Não chega lá, né? Não chega. Então, quando ele chega lá, tem um exército para fazer o contraponto, da forma que aquele que está debatendo o assunto fique tímido, fique desmoralizado. Então, a Câmara ela se tornou uma elite. É a Câmara do prefeito, não é a Câmara da cidade. Nós precisamos ter uma Câmara Municipal do povo, né? Do povo. E a pessoa chega, olha, eu conheço, eu sei onde que é, eu sei onde que é o Jardim Falu, eu sei onde que é o Jardim Bela Vista, eu sei onde que é o Jardim Goiano, eu sei onde que é o Jardim Promissão, eu sei onde que é o Jardim de Lourdes, não é o Bairro de Lourdes, é o Jardim de Lourdes, eu sei onde que é o Jardim das Oliveiras, o Jardim Suíço, o Jardim Santana, onde a pessoa conhece a cidade, ele pode dizer, eu sei onde é o Dom Pedro I, eu sei onde é o Dom Pedro II, eu sei onde que é a Vila Brasil, eu sei onde que é o Bom Sucesso. Então ele sabe narrar, ele sabe dizer quem é a cidade e quem são as pessoas que vivem na cidade. Você pega hoje a avenida mais movimentada do Recanto do Sol, é a Avenida João Florentino. Por que a rua João Florentino é mais movimentada e mais conhecida? Porque ela era a fazenda do seu João Florentino. Ele morreu? Não, ele não morreu, ele é vivo. Ele mora aqui no centro da cidade. 90 e poucos anos, seu João Florentino era o dono daquela fazenda ali, depois da subestação. Humberto, na nossa época, você falava subestação, não sabia o que era. Fala hoje para os mais jovens, o que é uma subestação? Eles não sabem nem dizer o que é uma subestação. Por quê? Porque falta, de fato, esse entrosamento. A Câmara Municipal ela tem que se entrosar com a sociedade. Isso não tem outra palavra, não. Entrosamento. A Câmara Municipal precisa estar entrosada com a sociedade. Vai tirar agora os jogos do Jonas Duarte. Precisa de um vereador para dizer, gente, olha, prefeito, nós temos aí 3 times disputando o campeonato. Inclusive, eu sou torcedor do Galo, viu, gente? Torcedor do Galo. Tem 3 times Você é disputando, rubra, né? eu sou rubra. Tem 3 times agora que estão disputando o campeonato. Galo Não marca. pode tirar aqui o jogo do Jonas Duarte. Calendário nacional. O Galo hoje está no calendário nacional. Série D. Né?
A Rubra agora está na divisão de acesso. O Grêmio acabou de ser campeão goiano. Tem 3 anos que ele foi campeão goiano. Então, não tem ninguém para chegar lá para dizer para ele. Ninguém consegue enfrentar o homem. E aí, a Câmara fica desmoralizada. Ninguém tem interesse de saber. O que eu tenho interesse de saber de uma Câmara Municipal que não me representa? Eu tenho interesse de saber a Câmara, o nome do vereador, aquele que me representa. É esse sim. Então, nós temos que voltar a isso. Então, nós temos que voltar. Seria esse o principal motivo de ninguém saber o nome dos vereadores? Ninguém sabe. Não sabe porque não se sente representado por ela. Né? Não se sente representado pela Câmara atual. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos de vereador que fala a linguagem das pessoas, o cara que é conhecido lá na Alexandrina, o cara que é conhecido lá no São José, o cara que é conhecido no bairro de Lourdes, o cara que é conhecido aqui na Boa Vista. Ele tem origem, ele tem ramificação, ele tem patente, sabe de onde que é, ele sabe como é que faz. Então isso nós precisamos. Nós precisamos de vereador que venha legislar, fiscalizar, defender o interesse da cidade. Não é o interesse do executivo. O executivo fica cooptando os vereadores e eles ficam na base do prefeito, fazendo o que o prefeito quer, fazendo o que o prefeito manda, e o povo se sente desprestigiado, não se sente representado. Essas obras que o prefeito está fazendo aí, eu já disse isso, eu escrevo através do meu Instagram, eu tenho dito, eu tenho escrito, eu tenho falado num programa de rádio. O prefeito vai acabar inaugurando essas obras sozinho, só ele e os vereadores, a população não vai. Elas não têm interesse de ir, mas por quê? Porque passou da hora. Vai inaugurar aqui o viaduto do Recanto do Sol, é importante o viaduto do Recanto do Sol, é muito importante, mas passou da hora. Então quem é que vai inaugurar? É o prefeito e os vereadores, da base dele, da base. Vai estar fazendo uma ponte agora de 125 milhões. Uma ponte, mas onde que é essa ponte? É fora da... Não, é aqui em Anápolis, aqui ó, no Morumbi, ali pro São João, ali na região da Brasil Sul, com a Pedro do Vico. Tem uma ponte que vai inaugurar? Vai inaugurar. Vai ser quando a inauguração? Eu não sei quando. Mas qual que é o preço dela? 125 milhões. Quem é que vai na inauguração? O prefeito e os vereadores. Então nós precisamos de envolver a população. Precisamos de envolver as pessoas. Elas terem a satisfação de dizer, eu fui lá na UPA, fui atendido, eu fui na unidade básica de saúde, eu fui atendido, meu vizinho precisou de uma cirurgia, conseguiu fazer, eu precisei de uma vaga na creche, eu consegui, eu precisei de uma vaga na escola, eu consegui, eu precisei de uma vaga no hospital, está lá o leito para me atender. É isso que nós precisamos. As últimas notícias em relação ao poder público, principalmente na área de saúde, foi negativa. A dengue infestou, tomou conta da cidade. A população tem culpa? Tem, porque precisa contribuir limpando a sua casa, contribuindo também, não deixando a água parada, mas a grande direção de todo esse trabalho é da prefeitura. Você precisa limpar, precisa deixar a cidade limpa. Limpa para nós que moramos aqui. O prefeito mora muito bem, ele mora no Jundiaí, mora num prédio bonito. Lá onde ele mora não tem dengue, ele mora num prédio bonito, um prédio chique. O mosquito não chega. Um prédio... Não, lá o mosquito não vai, é um prédio luxuoso. Então lá não tem problema, mas temos o pessoal nosso que mora nos bairros. Esse sim precisa do atendimento do poder público. E paga por ele. É importante dizer que a população paga por esse serviço, mas não tem. Pergunta que não quer calar. Você foi vereador em 2008 a 2012 e sumiu do cenário político. Não sumiu da política. Não concorreu mais nenhum cargo político. Na próxima eleição, você vai ser candidato a vereador ou candidato a prefeito? Tem 12 anos que não disputa eleição. Fui vereador, tem 12 anos que não disputa eleição. Até o dia 5 de agosto, eu tenho as convenções pelo PSDB, o partido que eu sou filiado, eu vou decidir se vou ser candidato ou não. Um gargalo que eu vejo muito grande em Anápolis é o excesso desses pardais eletrônicos, barreiras eletrônicas. A gente quase não vê isso nas cidades, mas a cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as cidades do Paraná, quase não vimos essas barreiras eletrônicas, pardais eletrônicos. Anápolis virou zumbis. Onde é que você vai ter essas barreiras eletrônicas? Como a gente faz para acabar com isso? Essa é a indústria da multa. O papel do vereador na Câmara Municipal é importante por isso. Aonde há um excesso, principalmente excesso de barreira, de pardal, a Câmara tem o direito de debater e responder ao cidadão. Se está dentro da lei ou se está fora da lei. Papo reto com o delegado Humberto, eleição está chegando, como que está o seu entusiasmo, como que está a sua preparação? É candidato? Sou pré-candidato, né? Pré-candidato a vereador, acho que tem que calçar a sandália da humildade e começar de baixo. Quero fazer uma campanha
uma pré-campanha, uma campanha limpa, entendeu? Para atender o meu município. Estou à disposição do meu partido para o que daí vier. Delegado Humberto, papo reto, você veio agora de algumas candidaturas, a governo, a prefeito, a deputado e agora a vereador. Chegou a sua hora? Sim, governador, não tentei ser governador, não me deixaram. Fui deputado estadual, prefeito e federal. Acho que agora é o momento do delegado Humberto. Estou preparado, estou consciente e quero fazer parte dessa nova geração de políticos, de homens e de mulheres íntegros, honestos, comprometidos com a sociedade, comprometidos com o seu povo, comprometidos com o povo de Anápolis. Tamo junto. Delegado, nós temos agora um mega investimento, quase 40 milhões no novo prédio da Câmara Municipal. Será lá no Cerejeiras, próximo do antigo Clube Lírios do Campo. São 40 milhões de investimento. Você que é pré-candidato, que sabe o que é, de fato, o que custa 40 milhões diante da sociedade. Você acha que vale a pena? Sinceramente, olha que eu vim das camadas baixas, de humildes da sociedade, eu acho que esse dinheiro deveria ser empregado na construção de um novo Hospital Municipal de Anápolis. Acho que a sociedade iria agradecer o prefeito e até os vereadores que esse dinheiro fosse investido na construção, ou pelo menos para começar a construir o Hospital Municipal de Anápolis. Papo reto com o delegado.